Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Vargas Miranda. Para os que não me conhecem, eu sou mestranda do setor de patologia animal, sou orientada da professora Fabiane Greco e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as mineralizações patológicas, né, ou calcificações. Então, por que elas são patológicas, né? São chamadas de patológicas? Porque normalmente, né, na nossa fisiologia do organismo, né, nós dos animais, constantemente a gente tem, né, retirada de cálcio dos ossos, né, mobilização para o sangue. Então, ocorrem essas mineralizações e desmineralizações normalmente. Elas são patológicas, né, quando ocorre um desequilíbrio, então, né, nessa hemostasia, né, nessas mineralizações fisiológicas do corpo e ocorrem então as calcificações. Então aqui, né, para relembrar um pouco vocês, 90% do cálcio ele está presente nos ossos, né, e dentes na forma de hidroxiapatita. E ainda tem aqueles 10%, né, que estão ali na circulação sanguínea, nas cisternas sinápticas e musculares, justamente para, né, realizar a contração muscular. E ele, o cálcio na dieta, né, quando ele é ingerido, ele é excretado principalmente por rins e intestino, né, um pouco ali também, né, pela sudorese. E a absorção dele é principal em intestino delgado, ali na porção de duodeno, por transporte ativo de proteínas de ação direta, tá? E no plasma, né, ele pode estar presente na forma de íons livres, né, que vão ajudar ali na coagulação, na contração muscular, né, tanto de músculo esquelético quanto cardíaco, e também eles podem estar ligados a proteínas ou complexos difusíveis. Quando eles, os sais, né, em forma de fosfato, citrato, carbonatos, né, e também ferro, magnésio e outros minerais são depositados em tecidos moles não osteoides, né, órgãos parenquimatosos, né, serosas, né, então órgãos principalmente rins, fígado, pulmão, né, serosas como pleura, meninges, né, são então denominadas as calcificações ou mineralizações patológicas ou também heterotrópicas, né? Heterotrópica significa o quê? Fora do local, né, de normalidade em que se depositam. Então, a gente vai encontrar, né, duas formas de calcificação patológica. Então, distrófica ou metastática. Então, assim, a calcificação distrófica, ela é uma calcificação de forma mais localizada. Então, ela vai afetar também sempre tecidos que têm uma lesão já. Então, tem que ter uma lesão para ocorrer essa calcificação. E ela não vai depender dos níveis plasmáticos, tá? De cálcio e fósforo. Já a metastática, né? A palavra metastática às vezes remete a gente, né? A questão de câncer, tumores, tá? Ela não tem a ver com isso, e sim por causa da forma metastática, então disseminada, tá? Então ela é mais difusa. E isso ocorre principalmente relacionado à precipitação de sais fora do normal. Então, o que vai acontecer, né? Quando tem ali alteração nos níveis plasmáticos, vai ocorrer esse tipo de calcificação. Então, a maior diferença entre as duas é isso: a calcificação distrófica mais localizada e não dependente dos níveis plasmáticos, né? E sim associada a uma lesão. E a calcificação metastática, sim relacionada, mas de forma mais disseminada e mais relacionada aos níveis plasmáticos de sais. Então, como causas, né, da calcificação distrófica, o que a gente mais vai encontrar vai ser afetando, né, os tecidos conjuntivos fibrosos e alinizados, tá? Que geralmente tem uma lesão, então, né, com uma lenta e prolongada degeneração, né? Como, por exemplo, parede de vasos esclerosados também, placas arteriomatas antigas, tendões, válvulas cardíacas, alguns tumores, né, também podem apresentar, então o leomioma uterino, meningiomas, carcinomas mamários, carcinomas de tiroide, carcinomas de ovário, tá? E também, né, em áreas de necrose antigas e não reabsorvidas, né? Que geralmente ela vai estar aí podendo acompanhar a necrose caseosa. Então, por exemplo, no caso da tuberculose, também alguns infartos antigos, parasitas, né, e larvas mortas, elas podem fazer essa calcificação ao redor, né, o corpo como uma tentativa de isolar esse agente, em trombos venosos crônicos também, e em órgãos tubulares, né, ductos e vesículas, como por exemplo vesícula biliar, vesícula urinária,
pode ser encontrada essa calcificação, né, por causa do envolvimento mesmo de núcleos orgânicos, né, de debris celulares, células descamadas que precipitam, né, junto com esses sais e acabam formando os cálculos, né, tanto de vesícula, de bexiga. Então aqui, né, a gente tem um exemplo de calcificação distrófica, né? Então, como no caso da tuberculose, né? Então aqui a gente tem a necrose caseosa e na região, na área central, né, da necrose caseosa, a gente encontra então essa calcificação, né? Então aqui nesse aspecto macroscópico a gente consegue ver bem o órgão parenquimatoso, né? E aqui na visão microscopicamente, a gente nessas setas, né, vê as áreas de calcificação. Então ao redor, né, a necrose e aqui nas áreas centrais a calcificação. E aqui a gente encontra, né, então, outra forma frequente, né, que é encontrada, que é a forma em subcutâneo, pele. Então, pode-se dizer que qualquer lesão crônica, né, que tenha a um longo tempo, pode ocorrer essa calcificação, né, vai ocorrendo a morte celular porque o cálcio, ele é tóxico, né, no ambiente intracelular. Só que quando ocorre a morte, né, dessas células, pode ocorrer essa liberação do cálcio e vai formando, né, então, a precipitação e ocorrendo essas alterações. E aqui a gente vê a visão micro, né, daquela lesão, né? Então aqui tem toda a área de calcificação presente. Então, já só falando um pouco da calcificação metastática, então, como eu já tinha falado, né, ela é de forma mais disseminada no organismo e ela pode ser causada, né, por uma absorção, né, abundante de cálcio no tubo gastrointestinal, então ela pode estar muito relacionada com a vitamina D, né? Então, esse excesso de vitamina D ele pode mobilizar um maior volume de cálcio, né, maior absorção de cálcio, né? E a mobilização excessiva do cálcio dos ossos, tá? Em consequência da osteólise. Então, por exemplo, tumores, né, metástases ósseas, né, que causam um desequilíbrio e aumentam essa demanda. E outra causa também é o hiperparatireoidismo primário ou secundário, né? Então pode ocorrer em animais com doença renal crônica, né? Ou com algum déficit nutricional, ou até por síndromes paraneoplásicas. Então, falando um pouco sobre o hiperparatireoidismo primário, tá? No caso primário, né? O que ocorre? Então, a gente pode ter uma hiperplasia dessa paratireoide ou então, né, um tumor. E isso faz com que seja a paratireoide ela produz, né, o hormônio paratormônio, que é o que faz a mobilização, né, acelera essa mobilização de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. Então, quando tem uma alteração nessa glândula, né, ocorre o quê? Uma produção exagerada do paratormônio. Então, consequentemente, tu tens uma mobilização exagerada, né, de cálcio. E isso faz, com consequência, né, esse desequilíbrio mineral. No caso da doença renal crônica, a gente tem alterações, né, que vão resultar com consequências semelhantes, né? Então, a doença renal crônica ela vai fazer, né, uma retenção dos fosfatos, né? Vai fazer uma hiperfosfatemia por hipofosfatura, né? E isso vai determinar uma maior secreção também de paratormônio, né? Então, e por causa desse desequilíbrio que tem, né, de cálcio e fósforo no sangue. E isso vai fazer com que eleve a calcemia. E essa calcemia vai elevada, né, por causa da mobilização óssea excessiva, né, por causa do paratormônio, vai ultrapassar aquele limiar de solubilidade e vai acontecer a precipitação dos tecidos. Então, quando a gente fala de hiperparatireoidismo secundário, mas da forma nutricional, o que acontece, né? O animal tem uma dieta desequilibrada, às vezes pobre em cálcio, rica em fósforo, né? De acordo com o que é oferecido, né? Esse animal, no caso do cão, do gato, animais que comem, por exemplo, dietas às vezes só de carne, coisas assim, né? Podem desequilibrar. E acontece, né, uma mobilização óssea também, né, pela ação do paratormônio, e vai ter uma hipercalcemia reativa. Então, a gente às vezes vai encontrar animal com perda da massa muscular, né? Por quê? Porque ele tem dificuldade para fazer contração, para se movimentar, né? Às vezes tu encontra já animais com ossos enfraquecidos, né? Podendo até ocorrer fraturas patológicas
pelo enfraquecimento desses ossos. Então, às vezes, vocês podem observar aqui, né, nessas imagens, né, o animalzinho ele não consegue se manter em estação porque ele tem esses músculos dos membros, né, tensionados ou enfraquecidos, né, às vezes com espasmos, por causa que afeta, né, a contração muscular, etc. Então aqui trouxe um esqueminha, né, das mineralizações, das mineralizações relacionadas com o hiperparatireoidismo, tá, para ficar mais ilustrado. Então no primário, o que vai acontecer? Então a gente vai ter, né, um tumor ou uma hiperplasia das paratireoides. Isso vai resultar num aumento da secreção do paratormônio, tá? E isso vai ocorrer o quê? Vai induzir ao hiperparatiroidismo, né? Que vai ter como consequência o aumento da reabsorção óssea, saturação da calcemia e fosfatemia e deposição do fosfato de cálcio nos tecidos. Já no hiperparatiroidismo secundário renal, o que ocorre então? Ocorre uma retenção, né, de fosfato, né? E também vai ter alteração na síntese de vitamina D, né? Porque esse rim ele tá com uma função já afetada, né? Reduzida. Isso vai ocorrer então uma hiperfosfatemia e uma hipocalcemia, né? Porque a vitamina D ela é responsável pela absorção do cálcio. Então, isso vai resultar novamente no hiperparatiroidismo, aumento da reabsorção óssea, saturação da calcemia e fosfatemia e deposição de fosfato de cálcio nos tecidos, tá? Já na questão do hiperparatiroidismo secundário nutricional, então vai ocorrer de duas formas, né? Nos herbívoros, né? Pela uma dieta também desbalanceada, então com excesso de grãos e deficiência de gramíneas, né? Que é bem importante isso, porque os herbívoros, né? Eles precisam da forrageira, né? Nessa dieta. E se tiver um excesso de grãos, né? Tu vai ter uma dieta muito rica em fosfato, né? Só que vai ter desbalanço dos outros minerais. E nos carnívoros, né? Animais, por exemplo, que só comem carne, né? Que também vai ser rico em fosfatos, né? A ausência de ossos, né? E pouca suplementação de cálcio, então uma ração de baixa qualidade ou o animal não ingere os ossos, né? Porque na natureza eles ingerem ossos, né? Então acontece que se tu não tem uma dieta balanceada, ocorre um desequilíbrio, né, dessa ingestão. Isso vai cursar com a hiperfosfatemia novamente, com uma hipocalcemia reativa a essa hiperfosfatemia, né? Isso vai induzir novamente as mesmas consequências, hiperparatiroidismo, reabsorção, saturação e deposição, tá? E ainda a gente pode encontrar, né, uma quarta causa, que é o excesso de vitamina D3. Então, algumas plantas, elas têm compostos semelhantes à forma ativa da vitamina D3. Então, isso vai induzir com que ocorra o aumento da absorção de cálcio no intestino, né? E vai ter uma saturação da calcemia e fosfatemia e deposição nos tecidos também. Então, né, quando ocorre então essa intoxicação por vitamina D, né, o que acontece? A vitamina D ela vai fazer absorção, ela vai ser responsável pela absorção do cálcio no intestino. Então, quando tu vai ter um aumento dela, consequentemente vai ter um aumento da absorção de cálcio. Então, a ingestão excessiva de vitamina D, que também pode acontecer, né, de ocorrer uma suplementação de vitamina D exagerada, né, ou ingestão dessas plantas que têm as substâncias semelhantes à forma ativa da vitamina D, vai acontecer a intoxicação por vitamina D. Então, suplementação exagerada na dieta, né, principalmente animais jovens, bovinos, suínos, equinos, cães e gatos, podem acontecer isso. E as plantas calcinogênicas, que são chamadas essas plantas, que têm os compostos semelhantes à vitamina D. Então, os glicosídeos hidrossolúveis, né? É essa molécula aqui em 1,25 de hidroxocolecalciferol, tá? E essas plantas, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? A Nirenbergia veitiche, tá? Que vai ser responsável pela calcinose exótica dos ovinos, tá? Que é comum aqui no Rio Grande do Sul, e a Solanum que também vai causar a calcinose em bovinos, tá? E ela é bem comum aqui no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso. Então, né, a Nirenbergia veitiche, ela é uma planta invasora de pastagem e é uma planta rasteira. Então, muitas vezes, né, vai passar despercebida ali o pastejo dos ovinos, que é mais rasteiro,
vai acabar acontecendo e vai ocorrer a ingestão dessa planta. E, né, ela vai atingir esses ovinos que vão apresentar, né, então, emagrecimento. Então, aqui, né, a gente vê, né, um aspecto macroscópico dos órgãos. Então, aqui a gente tem o coração, né, os órgãos se apresentam muito enrijecidos, né, devido a essa calcificação, né. Aqui a gente vê uma válvula cardíaca, né, totalmente calcificada. Aqui tem alteração, ó, na textura da superfície, então, né, depósito bastante de cálcio. Então, essas válvulas se tornam endurecidas, né, enrijecidas, firmes. Aqui a gente tem, né, um aspecto macroscópico de um vaso importante, né, com todo esse depósito de cálcio aqui. Aqui também, né, a aorta abdominal, né, aparecendo, né, todas essas alterações. E aqui na forma microscópica, né, a gente pode ver uma túnica íntima do vaso totalmente calcificada. Então aqui a gente tem uma camada, né, normal, e aqui a gente tem a camada de calcificação e outra camada da túnica. E aqui também, né, ela pode ocorrer também nos rins. Então a gente encontra, né, calcificação também nesses vasos, né? Também pode acontecer de estar presente no glomérulo. E aqui a gente tem uma visão macroscópica da artéria renal. Então ela está toda com depósitos de cálcio, né? Nota-se um enrijecimento, né? E também aqui no ureter também tem calcificação, a gente pode ver aqui. E também pode ser encontrado pontos, né, no parênquima renal. E aqui a gente tem umas imagens de pulmão, tá? Aí a gente pode notar aqui os pontos, né, de calcificação, e isso é muito importante porque às vezes o animal ele vai apresentar insuficiência respiratória, né? E uma das causas pode ser, né, essa calcificação. Aqui a gente tem uma imagem, né, de HE, e a gente tem, nota aqui, né, na toda a porção mais roxinha, né, a calcificação. E aqui a gente tem também, né, uma coloração de von Cossa, que é uma coloração especial ali que a gente consegue identificar então aqui os pontos de calcificação. Então a última planta que a gente vai falar é a Solana malocoxon. Ela é responsável pela calcinose, né, mais conhecida como espichamento, tá? Já não é uma planta tão rasteira, né? Ela já é uma planta mais arboriforme, tá? E ela é encontrada aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso também é bem comum. E o que ela vai causar, então? Ela vai causar, né, conhecido como espichamento, que ocorre o quê? Essa mineralização, né, começa a acontecer nos tecidos moles, como ligamentos e tendões. Isso acaba alterando, né, a maneira como o animal fica em estação ou o animal se locomove. Então, ele não consegue flexionar os membros de maneira adequada. Então, isso altera a marcha desse animal e é uma coisa que fica mais evidente. Também, né, devido à calcificação do trato gastrointestinal, né, a longo prazo esse animal vai perdendo nutrientes, né? Ele acaba ficando subnutrido e isso é uma coisa que fica bem evidente, né? E muito importante diferenciar, por exemplo, de tuberculose, que também vai cursar com emagrecimento. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma fêmea bovina extremamente caquética, né? No estado corporal muito baixo. Então, é uma das consequências que ocorre, que é uma coisa importante da gente diferenciar dos outros diagnósticos, tá? Então, sobre as mineralizações, era basicamente isso, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora Fábio, né? Ou entrar em contato comigo, que eu sou a monitora também de vocês da cadeira. Muito obrigada, e era isso. Até mais!